Satanás, ele se levantou de uma maneira que me fazia sofrer. Meu esposo era usado, ele me fazia chorar, ele me humilhava. Pessoas também me humilhavam da família dele. E eu agradeço a Deus por ter usado a irmã Cida. Foi através da mensagem que Deus enviou pela irmã Cida, que falou: não desista do seu marido, continue orando por ele, porque ele é uma alma sincera. Eu me apeguei nessa mensagem e comecei a minha luta. Orava, eu jejuava 2 vezes por semana, eu marcava com irmãs da igreja, irmãs de oração, a gente fazia corrente de oração, a gente fazia jejum também, 7 jejum, muitas vezes a gente fazia a oração de 7 dias, eu ia na casa das irmãs iam na minha casa, e com isso, quanto mais eu orava, mais Satanás ele se levantava, mais Satanás ele trabalhava. Muitas vezes eu já pensei em desistir. Quantas vezes eu orava ao Senhor e falava: Deus, eu não suporto mais, eu vou desistir. Mas Deus ele falava: não, minha filha, continue orando, continue buscando, porque dias melhores virão. E eu sempre, ao levantar e ao dormir, muitas vezes Deus me dava o verso que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vinha pela manhã. E eu me apegava. Lutas, irmã, lutas, foi muitas lutas. E o meu marido, aí que ele aprontava, aí que ele mudava comigo, de chegar muitas vezes, da gente estar numa boa, meu marido saía, quando voltava, ele voltava numa ira e falava: não ore por mim. Ele chegava e via eu ajoelhado orando, eu lia a Bíblia e ele falava: não ore por mim, porque eu não preciso da oração de vocês, porque eu tenho a minha crença. E eu olhava assim, não tinha raiva dele não, pelo contrário, eu via por trás dele que era Satanás. Falava com as minhas tias que me ajudaram muito, viu? Dia domingo eu acordava numa angústia, acordava cedo, muitas vezes meu marido não dormia em casa, eu nem conseguia dormir. Eu clamava tanto a Deus que muitas vezes as pessoas passavam pela madrugada em frente à minha casa e ouvia os meus gemidos, o meu choro. De manhã eu acordava e ia para a casa da minha tia. E ela me ajudava muito em oração, em palavras de ânimo, palavras de conforto. Então eu agradeço muito a elas por isso. Minha mãe, que sempre orava também, às madrugadas. Como eu supliquei. E hoje, irmãos, eu posso estar falando para alguém, pode estar nesse momento ouvindo, vendo o milagre que Deus fez na vida do meu esposo e o milagre que Deus fez na minha vida. Mesmo sem merecer, Ele me ouviu. E você hoje, que está passando pelo que eu já passei, que está lutando por uma pessoa que está no mundo aí, porque não é fácil não, meus irmãos, você orar por uma pessoa que está no mundo, não é fácil, mas com Deus nós somos mais do que vencedores, e eu fui vitoriosa, eu agradeço muito ao meu Deus por isso, porque mesmo eu olhando, lutando, e muitas vezes pensando em desistir, Deus ele não me deixou desistir. E hoje quando eu olho, eu vejo a bênção que Deus me deu. Muitas vezes eu olho assim e falo: Senhor, eu te pedi uma bênção, mas essa que o Senhor me deu é maior do que eu te pedi. E é isso que Deus ele dá aos seus filhos quando os filhos buscam a Deus. Você pede uma bênção e Deus dá maior. Hoje eu olho para o meu passado, que antigamente eu falava: Senhor, será que eu vou esquecer de tudo o que eu passei, do que eu senti? Quando eu olho para o passado, meus irmãos, a alegria de hoje é tão grande que, oh meu Pai, o passado nem chega aos pés. Muitas vezes eu nem lembro. Quando eu lembro para glorificar o nome de Deus o que eu passei. Mas a tristeza, a angústia que eu sentia, hoje, meus irmãos, é só alegria. E você, meus irmãos, continue suplicando, orando ao nosso Deus, porque assim como Ele ouviu a minha súplica, Ele atendeu o meu clamor e me fez uma pessoa vitoriosa para a honra e glória do nome de Deus, Ele pode fazer você também vitorioso. Em nome de Jesus, continue firme buscando ao nosso Deus, não desista do seu sonho, porque Deus ele é poderoso e Ele vai realizar o seu sonho assim como realizou o meu.